Você acha que o filme Cidade dos Ossos foi uma boa adaptação? Bem-vindos ao canal Pandemônio, meu nome é Felipe. Meu nome é Iago. E hoje a gente está aqui para falar sobre o filme Os Instrumentos Mortais Cidade dos Ossos. Se você não se lembra, Cidade dos Ossos foi lançado em 2013, depois de muito atraso e sob muita expectativa dos fãs, e dividiu muitas opiniões. Não é novidade para ninguém que o filme, na verdade, não foi tão bem assim de bilheteria. E a gente está aqui para discutir justamente isso. Será que foi culpa da crítica? Será que foi culpa dos fãs? Será que foi culpa do próprio filme? Polêmica. O filme tem um orçamento de 60 milhões e ele arrecadou só nos Estados Unidos 31 milhões. O que, na verdade, foi bem abaixo das expectativas da própria produtora, né? Eles estavam esperando um sucesso muito maior do que isso. Todo o hype que eles fizeram, tanto de divulgação, era como se eles estivessem fazendo um filme que fosse estourar, assim. Eles queriam novos Jogos Vorazes, novo Harry Potter, só que não foi bem isso, né? Exatamente. E como ele disse, fez 31 milhões só nos Estados Unidos, mas o que salvou, na verdade, o filme do flop total foi que no mundo fez 90 milhões de dólares de arrecadação. E além do valor arrecadado em bilheteria, o filme arrecadou mais de 13 milhões de dólares com Blu-rays e DVDs. Deu uma salvada no orçamento ali, então não ficou tão aquém. Só que não foi o sucesso esperado, né? Não foi suficiente para ter um segundo filme, Cidade das Cinzas. E pra quem não se lembra, nessa época de divulgação do filme, um pouco antes da estreia do filme, teve aqueles mall tours em que os atores eles foram nos shoppings e muita gente indo lá nos shoppings dos Estados Unidos. Que deve ter sido uma fortuna. Deve ter sido muito caro levar os atores para esses lugares. E também eles fizeram aquelas premieres. Eles fizeram na Alemanha, eles fizeram no México, em vários lugares dos Estados Unidos. Gastaram muito dinheiro só com divulgação. Por quê? Novamente, eles esperavam que ia ser um sucesso muito maior. E foi uma divulgação, pra mim, na minha opinião, foi meio fraca, porque foi muito focada em quem já era fã. Sim. Então, a pessoa já é fã, já ia assistir o filme. E eles se preocuparam um pouco em conquistar um público de fora. Ou o público de outras sagas também. É claro, chamou a atenção, porque quem não conhece vê, tá tendo uma premiere de um filme novo em um país X. Chama a atenção. Mas acho que não foi o suficiente para levar as pessoas ao cinema, né? Na época que o filme estreou, a gente acompanhou bastante o site Rotten Tomatoes, que é um site especializado em críticas profissionais. E ele tava com uma nota meio na média e foi caindo. Cada vez mais. E se você olhar o site hoje, a nota que aparece lá é 12% de 100. Ou seja, os críticos realmente não aprovaram o filme. Eles detonaram o filme. Sim. Mas se você entra, por exemplo, no site do IMDb, que é mais geral, em que o público pode votar, a nota é 6 estrelas de 10. Então, assim, não agradou muito a crítica, mas o público que foi ver aprovou mais. Assim, não foi um estouro de aprovação, mas foi 6 estrelas de 10. Eu não sei você, mas assim, logo que eu fui ver o filme, eu gostei bastante. Porque eu tava bastante ansioso. Eu tava esperando há muitos meses, acompanhando a produção, acompanhando os trailers. Os trailers, na verdade, eles estavam muito legais, né? Os trailers são melhores. Quem lembra do trailer alemão, que foi o melhor trailer? Então, assim, na época que eu fui ver o filme, logo nas primeiras semanas, não foi o que eu tava esperando, mas eu tava esperando que fosse mais bacana a receptividade do público. Só que acabou que não foi legal a bilheteria. Eles meio que falaram que ia ter Cidades das Cinzas, mas depois cancelaram. Então a gente começa a analisar melhor o filme, né? Será que foi legal mesmo? O que tava faltando? Eu não sei você, o que você acha? Eu, quando assisti, eu fui também muito pela expectativa de ter visto o trailer, de ser uma série que você ama, que tá no cinema. Então, eu olhei, eu assisti, e eu achei muito bom da primeira vez, saí super extasiado. E aí depois, quando eu fui assistindo de novo, eu pensei, não é realmente isso, falta muita coisa, é um roteiro que foi extremamente fraco. A construção dos personagens não foi tão bacana. Acho que o maior defeito do filme, acho que foi o vilão, que é o Valentim. Porque qualquer saga, o vilão que... É interessante você acompanhar a história do vilão. E você olha pra ele tá lá parado, todo quieto, você fala, essa pessoa dá medo, porque você não sabe o que ele vai fazer. E o cara do filme, ele já era agressivo, então você já tinha medo, sim, tinha, porque ele é agressivo. Mas ele não passava aquela imagem dele de ser uma pessoa que você não espera que vai fazer. Porque você já esperava que ele fosse alguma coisa, porque o cara é doidão. Exatamente. E aí, pra mim, isso atrapalhou muito no filme. Ele toca o piano com a cara do Jason, né?
Então, tipo, então, sei lá, foi pra mim um dos pontos mais negativos do filme. Pra mim também. Esse e a parte que eu mais gosto do Cidade dos Ossos, que é o flashback do Luke, que na verdade faltou bastante explicar um pouquinho o que acontecia antes, que é o que eles falam bastante durante o livro, pra você entender por que chegou naquilo, sabe? Por que existe um vilão daquele. E eles falharam nisso. Não explicou as coisas. E por curiosidade, eles até gravaram bastante flashbacks, só que não foi pro filme, pro corte final do filme. Aliás, o que foi que a gente tava esperando do corte final do filme, né? A Cassie ia fazer uma participação na festa do Magnus e ela não apareceu. Foi cortada, coitada. Teve muita coisa interessante que eles realmente gravaram, que a Cassie falou, ela foi lá. A Cassie acompanhou uma parte da produção do filme. No Twitter, no Tumblr, ela falava, ai, tô esperando isso, não sei o quê, porque ela tinha visto que tinha sido gravado. Só que no corte final não foi. Então, pode ter sido também um problema, além de problema de roteiro, um problema de edição. Não sei se você concorda comigo, mas quando a gente via entrevistas do diretor, ele falava que a gente vai tentar fazer uma pegada mais adulta. Eu lembro que ele falava até que ia ser meio que exorcista. Ele falou uma vez, ele falou, espere algo tipo exorcista, porque na cena dos demônios, Só que eles fizeram sim uma parte mais adulta, só que a parte adolescente estava muito lá, então assim, eles não souberam nem aproveitar a parte adolescente, que eles são adolescentes, e nem a parte adulta, e ficou uma coisa muito desconexa. Eu acho que foi uma coisa que não convenceu. Eles colocaram grandes nomes da música, eles colocaram na trilha sonora Demi Lovato, Jessie J, assim, gente famosa, Ariana Grande, né, teve também, e pra chamar um outro público pro filme. Você tá falando de trilha sonora, de filme, foram coisas que acabaram... Algumas músicas não combinavam de estar lá. Tipo assim, as pessoas elas são famosas, os cantores eles são famosos, só que não coube na história aquele tipo de música. Exatamente. Então, assim, o que a gente tá querendo mostrar, na verdade, é que não foi um erro só de uma pessoa, só da direção, só da divulgação, só de uma parte da produção. Na verdade, foram vários errinhos que não foi pra frente, simplesmente. Só pra mencionar também os atores um pouquinho, na minha opinião, eu acho que a culpa não foram deles. Eu confesso que o cast que estava lá não era o meu Dreamcast, mas escolheram atores ótimos, atores bons. Eu, sinceramente, se eu vou pegar o livro pra reler, eu tenho na minha cabeça ainda vários dos atores do filme. O Robert Sheehan, que fez o Simon, ele pra mim pode ter milhares de adaptações, mas ele continua sendo o Simon que eu imagino, na minha cabeça. Pode ser que tenha Simons melhores no futuro, a gente vai falar disso ainda, mas ficou uma imagem muito marcada na minha cabeça, porque ele realmente foi muito bom. Foi. E a Jemima também, pra mim, marcou bastante como Izzy. A própria Lily Collins eu achei bem bacana. Olha, sinceramente, quando ela foi escalada, eu não esperava uma atuação tão boa dela, porque eu não gostei muito dos trabalhos dela que ela fez anteriormente, mas eu achei ela, como Claire, ficou bem legal. Bem legal mesmo. O próprio Jamie também fez... Tipo, eu sei que pra maioria das pessoas não era o Jamie fisicamente que se esperava. Mas ele incorporou um Jace. Ele incorporou um bom Jace. Sim. Então, assim, em resumo, é o que a gente já tinha falado, que não foi culpa em específico de uma pessoa, de uma parte da produção. Sim. É um conjunto de fatores que acabou não dando certo na tela, né? Foram coisas que não se ligaram. Não se ligaram. E todos esses fatores levaram com que a saga fosse cancelada nos cinemas. Poderia ser triste isso, mas Big News, acho que vocês já sabem, teremos uma série de TV agora, uma segunda chance. E com o fracasso do filme, a gente não sabe se fica bem com receio ou se a gente acha que, tipo, agora vai, porque eles erraram uma vez, mas agora vão acertar. O que você acha? Olha, eu acho que é o seguinte, a gente já teve uma experiência ruim, foi uma experiência legal, bacana, só que é ruim porque foi cancelada, a gente tinha uma expectativa maior pra história, pro filme e pros filmes que viriam depois. Então, eu particularmente, eu tô muito ansioso pra série, mas eu tô mais com o pé no chão. Porque eu sei, a gente vai falar ainda sobre isso em outros vídeos, eu sei que tem muita coisa que vai mudar, tem muita coisa que tá bacana assim, tá muito legal, mas assim, eu tô mais consciente do que pode dar errado, entendeu? A gente se empolgou muito, via trailers maravilhosos do filme e ficava muito ansioso, então não é nem questão de, vamos mudar isso ou não vamos mudar, é questão de, tipo, de a gente ver aquilo e ficar com o pé no chão.
Então se inscrevam no canal para receberem atualizações dos nossos próximos vídeos. Na quinta-feira já tem vídeo sobre as séries de TV. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, compartilha com seus amigos, comenta também e se inscreve nas nossas redes sociais que vão estar todas aqui. E é isso aí. Até o próximo. Até a próxima.